Olá, olá a todos. Eu chamo-me Andrei Rocha, sou fisioterapeuta no Centro Hospitalar Universitário do Porto, na área da neonatologia e da pediatria, e sou também assistente na Universidade de Aveiro, e dou aulas nesta área. Começo por cumprimentar todas as pessoas que estão do outro lado, bem como os colegas que estão a partilhar o seu saber connosco nestas jornadas, que são bastante transversais, desde o bebê até a pessoa mais idosa. Este convite para as jornadas, a que eu muito agradeço à comissão organizadora, aos alunos do PAG. Quando comecei a pensar um bocadinho como é que podíamos fazer isto, achei que fazia todo sentido fazer uma tríade, convidar duas pessoas com quem eu tenho trabalhado nos últimos meses muito destes temas e que têm desenvolvido um trabalho tão interessante que não fazia sentido não participarem aqui neste momento. Por isso tenho a Cláudia e a Marília que vão fazer esta apresentação comigo. Passo a palavra à Marília, que vai começar. Muito bem, bom dia, meu nome é Marília Silva, sou estudante da Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro e hoje venho trazer um bocadinho aquilo que é o fisioterapeuta na pediatria, e para se compreender o papel do fisioterapeuta na pediatria tem que perceber um bocadinho o que é o planeamento motor e as suas características. Então, o desenvolvimento motor é a atividade espontânea, padronizada do tecido neural, que mesmo em idade fetal já tem atividade cortical e já existe modulação de comportamento motor. Assim sendo, o desenvolvimento motor típico, que é aquilo que nós associamos ao desenvolvimento motor das crianças sem patologia, é composto por diferentes componentes, tais como as habilidades motoras, os planos de movimento, reações, reflexos e padrões de movimento. O desenvolvimento neuromotor pode estar dependente de vários fatores, genéticos, físicos, nutricionais, culturais, familiares e ambientais. E existem várias teorias que explicam o desenvolvimento neuromotor e há um fator transversal a elas todas, que é a experiência que a criança tem ao longo da sua vivência. E, portanto, a experiência que a criança tem vai modular, de certa forma, o seu neurodesenvolvimento e vai ser um dos fatores mais importantes e é onde nós também podemos atuar. O desenvolvimento motor pode ser dividido em desenvolvimento motor grosso e fino, sendo que o grosso está associado às ações de locomoção, a marcha, o ficar de pé em equilíbrio, e o desenvolvimento motor fino está mais direcionado para a manipulação de objetos, para o uso dos membros superiores e em atividades como alcançar, agarrar, levantar, carregar, etc. Há que fazer aqui uma salvaguarda de que cada bebê e cada criança tem o seu desenvolvimento e esse desenvolvimento deve ser respeitado e não são iguais todos, por isso é que nós estamos à espera de uma janela típica onde são adquiridas certas funções. No entanto, não é mandatório que eles cumpram todas estas funções, não há uma norma, cada criança é como é e consoante o seu código genético, tudo. E as experiências que vai tendo, vai se desenvolvendo. Por exemplo, os bebés prematuros, sabe-se à partida que vão ter alterações devido ao pouco tempo de gestação que tiveram, vão ter alterações no tempo de atingimento destes marcos. Por isso mesmo, o desenvolvimento motor inicia-se antes do desenvolvimento. Sabe-se que à 7ª semana já existem movimentos dos bebés do tronco e da cabeça e que ao fim de alguns dias são acompanhados movimentos dos braços e das mãos. No entanto, como o feto está envolvido em líquido amniótico, ele não tem a ação da gravidade a funcionar e então não adquire nem controle postural nem controle da cabeça. Assim sendo,
o exercício tem um efeito biomecânico, neurofisiológico e funcional. E isto é o mais importante, porquê? Porque o fisioterapeuta que trabalha na pediatria, geralmente vê-se muitas vezes a tratar crianças e bebés que têm atraso de desenvolvimento, que têm patologias, a paralisia cerebral é uma das mais comuns, e é preciso saber como é que o exercício vai resultar neles e qual é o objetivo do exercício e porque é que o estamos a fazer. Assim sendo, a partir daqui eu vou começar a dar as janelas de desenvolvimento e aquilo que é esperado acontecer em cada uma delas, e para além disso vou acompanhar de alguns exemplos de exercício terapêutico que pode ser feito. A partir dos 0 aos 2 meses. O tempo de sono do bebê é superior ao tempo de vigília, os membros estão numa posição de flexão, o bebê observa o brinquedo a centímetros do rosto e move a cabeça quando ouve o brinquedo. No entanto, se o brinquedo for muito ruidoso, eles podem se assustar, por isso temos de ter cuidado. Acima de tudo aqui, mas ao longo e transversal à vida da criança, é importante a ligação que tem com os pais e com a família mais próxima. Um exemplo de exercício terapêutico, e uma vez que, como eu já referi, aqui as crianças não têm ainda muito controle postural e muito controle sobre a cabeça, a posição de tummy time, que é a posição de decúbito ventral, é benéfica porque ajuda e incentiva este controle da cabeça, apesar de saber que o controle da cabeça e do tronco só é adquirido pelo menos ao fim do primeiro mês de pós-parto. Mas, no entanto, vamos estar a incentivar e a potenciar este controle. Aos 3 meses, perde-se a posição de flexão dos membros. E quando digo perde-se, integra-se a posição. Ou seja, o reflexo de flexão é integrado. Tal como o reflexo da marcha, que desaparece porque é integrado. A criança ganha mais controle sobre a cabeça, começa a sentar-se, mas tem tendência a inclinar a cabeça para a frente. Ainda não é um controle total sobre a cabeça. Começa a mostrar mais interesse particular em brinquedos sonoros e à medida que a visão progride, ela passa a procurar os brinquedos não só pelo som que fazem, mas também pela cor e pelo formato. A criança dos 4 aos 6 meses é esperado que se consiga sentar sem apoio e aqui vamos fazer uma salvaguarda àquilo que são as 6 competências base da OMS. Segundo a OMS, existem 6 competências motoras principais que se começam a desenvolver a partir dos 4 meses. Não são todas ao mesmo tempo. A primeira é esta, sentar sem ajuda, e depois as outras mais para a frente são desenvolvidas, sendo elas o ficar de pé sem ajuda, o gatinhar, o ficar de pé, o andar com ajuda, o ficar de pé sem ajuda e o caminhar sem ajuda. Estes são os 6 marcos principais que a OMS revela. E o primeiro é conquistado aos 4 meses, que é o tal sentar com controle sobre a cabeça. Sendo assim, a partir do 6º mês, as crianças têm controle postural completo, rodam a cabeça firmemente, agarram, manipulam certos objetos e conseguem rolar de decúbito ventral para decúbito dorsal. Todos os reflexos primitivos aqui são integrados. E como a criança já é capaz de estar sentada e de rolar de decúbito ventral para decúbito dorsal, o fisioterapeuta pode utilizar este estadio na sua intervenção. E então, através de brinquedos, pode colocar o bebê na posição de sentado e captar a atenção do bebê com brinquedos, com diferentes cores, com diferentes sons, e também pode colocar o bebê de barriga para baixo, ou seja, de decúbito ventral, e colocar os brinquedos ao lado para promover o rolar para decúbito dorsal. Assim sendo, a partir dos 6 meses e até aos 9 meses, a criança desenvolve uma melhor e mais adequada contração muscular, o que permite uma maior adaptação às diferentes posturas. E visto que o bebê apresenta um maior campo de visão e consegue alcançar a posição de pé com mais facilidade, pode-se iniciar o alcance de brinquedos a determinada distância, pode-se utilizar
estratégias visuais, não é? Por causa do tal maior campo de visão. Pronto, e também se pode utilizar a posição de decúbito ventral para a criança alcançar objetos, de modo a ganhar também alguma força nos membros, tanto inferiores como superiores. A partir dos 9 meses, a criança aprende a gatinhar, e gatinhar é uma das funções mais importantes, porque é o primeiro passo para a independência da criança e é o que a prepara para as próximas competências. É a posição de 4 apoios, é a posição que ajuda na contração muscular, ajuda em tudo o que é fortalecimento. Para além disso, as crianças também conseguem passar de decúbito ventral para sentado, podem dar alguns passos com ajuda também, podem iniciar a capacidade de vocalizar, ajudar na hora da refeição, na hora do vestir, do despir, e é aqui que o treino, o exercício terapêutico pode se tornar funcional. Podemos começar a dar o objetivo, por exemplo, do vestir o casaco à criança. Podemos utilizar essas estratégias como exercício terapêutico, bem como, por exemplo, recorrer a uma mesa com diferentes atividades, com diferentes brinquedos para potenciar esta posição ortostática sem ajuda e manter a criança ativa e de pé e a ganhar competências. A partir de 1 ano e até aos 2 anos, a criança desenvolve movimentos que são melhores, mais diferenciados, com mais precisão, aumentam a sua estabilidade e poder. Geralmente, a partir dos 15 meses, já conseguem realizar marcha sozinhos, mesmo que alguns passos irregulares e com uma base de sustentação alargada. É uma fase de explorar os brinquedos, de explorar o ambiente, manipular, por exemplo, como tentar subir e descer escadas. A partir dos 18 meses, ela é capaz de subir e descer escadas, ou é suposto que seja capaz de subir e descer escadas sem alternância do passo. E aos 2 anos é capaz de correr sem problemas e de forma independente. Exercícios terapêuticos ou exemplos de exercícios são, por exemplo, a prática com plasticina, porque é uma textura diferente e podemos estar a potenciar novas sensibilidades e a exploração das sensibilidades. E para além disso, temos o treino de subir e descer de graus sem alternância do passo. A partir desta idade, a criança torna-se ativa e é isso que nós queremos, é manter a criança ativa, motivá-la ao máximo para correr, para brincar, para realizar a marcha, para jogar, e aqui também pode interagir com o resto da família, jogar às apanhadas, jogar às escondidas, são ótimas opções. E por fim, dos 10 aos 7 anos, é onde ocorre uma maturação dos movimentos funcionais, como o correr, o saltar, o apanhar, o atirar, o escrever. Existe uma melhoria do ritmo, da sequência, da integração do fluxo, o que torna uma performance eficiente, ou seja, que é a melhor performance mais rápida possível, coordenado, controlado em atividades do dia a dia. E entre os 2 e os 3 anos, as crianças adquirem controlo na posição de flexão plantar máxima, ou seja, em bicos de pés, e isto pode ser uma estratégia para nós utilizarmos. Por exemplo, podemos utilizar isto como estratégia de exercício, por exemplo, pôr um brinquedo na prateleira mais alta e pedir à criança para chegar à prateleira mais alta e obrigar a esta flexão plantar máxima. Pronto, a partir dos 3 anos também começam a socializar mais e é importante manter esta socialização para as crianças desenvolverem não só a nível motor, mas também a nível pessoal e social. E esta é uma forma de conviver e exercitar, por isso é um win-win, um ganhar-ganhar. É também nestas idades que as crianças aprendem a andar de triciclo e esta é uma ótima forma de as manter ativas, e a partir dos 7 anos podem-se começar a meter nos jogos e nos esportes, nas atividades com gestos específicos e com atividades específicas. Outros exemplos de exercícios terapêuticos, por exemplo, para crianças de 2 a 3 anos, pode ser o conjugar o caminhar e o correr com um gesto específico, por exemplo, o chutar a bola, ou seja, vamos criar a ideia de caminhar e depois chutar a bola, ou então integrar devagar cada um destes passos e depois juntá-los. E em idades pré-escolares,
a partilha e a convivência com outras crianças fazem parte do dia a dia, por isso todas as atividades que sejam jogos interativos que promovam a interação com outros é crucial. Outros exemplos podem ser dados, são jogos que sejam necessários a divisão de objetos por diferentes cores, diferentes formas, saltar para diferentes formas no chão, jogar à macaca, às escondidas, andar de baloiço, são tudo boas opções para promover tanto a socialização como o próprio movimento, que na realidade é isso que nós queremos. Apesar de ser, e agora aqui para introduzir o tema da Cláudia, de ser uma relação distante, acredita-se que a criança tem um desenvolvimento motor tardio, tende a conseguir uma marcha independente mais tarde e por isso mesmo tem menos atividade física, que consecutivamente contribui para um maior índice de massa corporal. Ou seja, crianças com sobrepeso e obesidade têm gordura subcutânea acumulada e apresentam pontuações piores nas escalas de planeamento motor, isto tanto a nível de locomoção como de equilíbrio como de destreza manual. Existe uma grande probabilidade de se manterem obesas durante a adolescência e a idade adulta. Então verifica-se aqui uma relação entre a obesidade e o planeamento motor, sendo que uma criança obesa tem um planeamento motor mais fraco ou inferior, e uma criança que tem um desenvolvimento motor tardio tem mais probabilidade de vir a desenvolver obesidade. E por isso mesmo vou passar a palavra à minha colega Cláudia, que nos vai introduzir um bocadinho ao tema da obesidade e do papel do fisioterapeuta na mesma. Obrigada. Olá a todos, eu sou a Cláudia, sou também finalista da Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro e venho-vos aqui também introduzir ou a continuação deste tema, mas agora um pouco acerca da obesidade e também da atividade física. Desta forma, a obesidade é definida como uma patologia onde ocorre a acumulação excessiva da gordura corporal, que pode afetar e tornar-se um risco para a saúde de qualquer indivíduo, não só a nível pediátrico, mas também no adulto. Sabemos que esta patologia acarreta outras, nomeadamente diabetes, hipertensão arterial, que se forem diagnosticados precocemente, podem trazer complicações ao longo de toda a vida. Desta forma, também é preciso salientar que a saúde trata-se de um completo bem-estar físico, mental e social, e não só a ausência de doenças ou enfermidades. Quando falamos na obesidade, é importante realçar que, para além para além do físico, devemos também ter atenção muito à parte emocional da pessoa, da criança, jovem, adolescente, porque também deve ser tida em conta essa parte e não só o físico. Para além disso, a obesidade e o excesso de peso infantil são caracterizados pela OMS em diferentes esquemas. Dos 2 aos 5 anos, temos a relação entre o peso e a altura, enquanto dos 5 aos 18, 19 anos temos o IMC. Sendo que é caracterizado excesso de peso em relação entre os 2 e os 5 anos, quando existe um aumento de 2 desvios padrão, acima da média, enquanto que entre os 5 e os 18 anos é quando é considerado excesso de peso quando existe um desvio padrão acima da média destes gráficos. Nos últimos anos, várias doenças têm vindo a aumentar, como as doenças cardiovasculares, diabetes, doenças musculoesqueléticas e também a obesidade. O excesso de peso e a inatividade física podem estar relacionadas com o surgimento e com o aumento destas doenças. Logo, vai ser necessário atuar na população específica, nomeadamente estamos aqui a falar acerca da pediatria, e que também queremos promover, não só o fisioterapeuta, mas juntamente com uma equipa interdisciplinar, um melhor estilo de vida, uma mudança desse estilo de vida
e também da atividade física. Desta forma, a incidência da obesidade infantil, como podemos ver nos gráficos, neste gráfico é apenas até 2017, mas têm aumentado em alguns países, ao qual Portugal não faz parte. É diferente. Ou seja, conseguiu reverter essa tendência e reduziu esse número com crianças com excesso de peso e também com obesidade. Sendo que, sabe-se, através deste gráfico podemos ver, até está marcado aqui, essa mesma alteração comparativamente com outros países. No gráfico a seguir aqui podemos visualizar que o número de horas ao qual as crianças passam em frente à televisão difere do tempo ao fim de semana e durante a semana. Portugal durante a semana, comparativamente aos outros países, apresenta uma grande diferença. Mas quanto às horas passadas durante o fim de semana, essas diferenças são poucas, mas é importante realçar, dado que esta inatividade e a preferência pelos ecrãs ao qual as crianças vão vivenciando mais, principalmente nos últimos anos, é fundamental ter em conta estes dados. Desta forma, sabe-se que esta condição, ou seja, a obesidade, afeta principalmente crianças e jovens com nível de sedentarismos aumentados e que também são acompanhados por uma alimentação rica em açúcar. Até 2007, cerca de 22 milhões de crianças com menos de 5 anos apresentavam um IMC de obesidade. Este facto observou-se devido a razões já mencionadas, visto que as crianças abdicavam desse tempo ao ar livre, de brincar com os pais, de passear, por tempo em frente à televisão para jogar videojogos ou assistir programas televisivos. Desta forma, um estilo de vida saudável deve ser estimulado tanto por profissionais de saúde como pelos pais, que são quem passa mais tempo com as crianças, e também, por exemplo, com os educadores das escolas onde os filhos estudam, pois sendo que a partir de uma certa idade, grande parte do tempo destas crianças é passado nessas mesmas escolas, logo estes também devem fazer parte desta equipa interdisciplinar. Para alterar a rotina e os hábitos alimentares, promovendo um estilo de vida saudável, a criança deve optar por água às refeições, por reduzir o número de sumos com açúcares adicionados, deve optar por confeccionar as suas próprias refeições, dado que quando nós cozinhamos, se calhar estamos habituados como é que eu ia te explicar? A utilizar alimentos mais saudáveis, pronto, assim aquelas dicas básicas, e devemos evitar as refeições rápidas, mais conhecidas por fast food. Associado a esta alimentação saudável, não devemos desvalorizar a prática de atividade física, sendo que a criança deve praticar uma atividade física regular, dado que, segundo a Organização Mundial de Saúde, esta prática regular auxilia os jovens a desenvolver um sistema musculoesquelético saudável, consciência neuromuscular, a promover o sistema cardiovascular saudável, bem como a manter um peso corporal. Para além disso, quando a prática é aeróbia, a atividade cardíaca e muscular estão aumentadas, preferencialmente em intensidades moderadas e vigorosas. Na prática de atividade física, não se encontram apenas benefícios físicos, mas também psicológicos, principalmente em jovens, dado que apresentam resultados favoráveis quanto ao controle sobre os sintomas e ansiedades e depressão, dado que muitos jovens adolescentes manifestam este padrão depressivo quando são diagnosticados com obesidade. Da mesma forma, a participação em atividades auxilia o desenvolvimento social, oferecendo oportunidades de autoexpressão, aumento de confiança em si mesmo, interação e integração social. Desta forma, é importante salientar que as crianças entre os 5 e os 17 anos é sugerido que pratiquem diariamente 60 minutos de atividade física de intensidade moderada a vigorosa. O tipo de exercício que praticam pode variar tendo em conta os seus gostos,
Mas o mais importante nestas idades é mesmo a interrupção do sedentarismo, dado que entramos principalmente na fase, nesta fase, nestas fases, quando começa a escola, muito do nosso tempo é passado na escola, logo podemos referenciar esse tempo a mais tempo sentados, por exemplo. Para idades inferiores, a atividade física e o exercício terapêutico também se encontra presente. Também já foi referido anteriormente pela minha colega que o tempo em tummy time é fundamental, principalmente em bebés até aos 11 meses, e é uma forma deles praticarem e ganharem algum controlo, sendo que nesta fase também o tempo de vigília é inferior, o tempo de sono é superior ao tempo de vigília, logo também qualquer atividade, qualquer exercício terapêutico vai ser benéfico para eles desenvolverem um melhor desenvolvimento. Desta forma, crianças entre os 1 e os 2 anos também é fundamental que pratiquem alguma atividade física, principalmente 180 minutos de atividade física, ao qual podem ser repartidas ao longo do dia, mas é fundamental que estas crianças executem essa atividade preferencialmente num espaço livre, que vão passear com os pais, que vão correr para o parque, o ar livre é benéfico em todas as idades, mas preferencialmente nestas, também para não sobrecarregá-los tão cedo para o ecrã de qualquer tecnologia, seja telemóvel, tablet, televisão, porque senão, quanto mais cedo forem introduzidos, mais cedo eles vão se adaptar e ganhar hábito para que façam isso mais diariamente. Crianças entre os 3 e 4 anos, tal como em idades anteriores, é fundamental que realizem 180 minutos de atividade física que podem ser repartidas ao longo do dia, mas é essencial que desses 180, 60 minutos sejam de atividade física de intensidade moderada a vigorosa. É importante também salientar que não é necessário que a criança comece logo a executar de imediato estes tempos e seguir de forma restrita estas diretrizes. Como já foi dito, cada criança é uma criança, devemos ver sempre como um único, logo esta deve iniciar a atividade de forma gradual e não impor o corpo a mudanças drásticas. Desta forma, pretende-se que as crianças se tornem mais ativas todos os dias, promovendo a mudança para um estilo de vida saudável, principalmente se for iniciado desde cedo. A partir do momento em que as crianças começam o ensino escolar, o tempo em posição de sentado, como eu já referi um pouco anteriormente, aumenta preferencialmente, sendo que vai promover em algumas idades, pode promover, não quer dizer que seja restrito, pode promover o surgimento de dores musculares, principalmente a nível lombar, bem como iniciam uma fase onde as horas de sedentarismo aumentam. Desta forma, é essencial que nesta fase as crianças pratiquem atividade física, nem que seja um pouco todos os dias, porque praticando um pouco todos os dias pode se tornar hábito e se calhar no dia a seguir já vai ser mais um pouquinho. E é isso essa mensagem que é importante ser salientada. Assim sendo, o fisioterapeuta tem um papel importante na intervenção da obesidade, sendo que as crianças obesas apresentam tarefas de locomoção menos desenvolvidas e também apresentam alterações no equilíbrio e destreza manual, o que torna o papel do fisioterapeuta crucial para o crescimento e para o desenvolvimento das mesmas. A intervenção do fisioterapeuta nestes utentes pode ser por várias vertentes, sendo que a primeira do exercício terapêutico já foi um pouco falado inicialmente, que incorpora exercícios aeróbios e de resistência de modo a melhorar o perfil aeróbio, restaurar a hemodinâmica e, sobretudo, melhorar o VO2 máximo, a composição corporal e aumentar a atividade metabólica.
Durante o treino, o fisioterapeuta deve ter em atenção aos gostos pessoais, ou seja, devemos ter sempre no centro a criança e também saber o que o motiva, porque a criança realizando algo que o motive vai conseguir realizar e vai conseguir realizar mais facilmente aquilo que nós pretendemos, assim como nós também vamos conseguir chamar mais a criança para que ela realize aquela e determinada tarefa. Desta forma, também pretendemos saber que é mais fácil, ou seja, quando uma criança está motivada, mais fácil será ela realizar os exercícios. Para além disso, também o fisioterapeuta pode atuar quanto ao treino de equilíbrio, sendo que também é uma parte importante no tratamento destas crianças, uma vez que a maioria com excesso de peso e obesidade, o equilíbrio vai estar alterado. Exercícios que desafiem o equilíbrio são aceitos e que podem ser incorporados durante o treino funcional. A educação às crianças e aos pais e o suporte social é um dos fatores que tornam a intervenção do fisioterapeuta bem-sucedida. Observar o comportamento dos pais, educar e consciencializar para a saúde e aconselhar a incentivar a prática de exercício físico por todos, dado que também é uma das funções do fisioterapeuta que também deve exercer, ou seja, principalmente se for uma criança muito pequena, é importante ter sempre os pais por perto, dado que são eles que passam mais tempo com ela, são eles que os vão motivar mais a fazer tais atividades, tal exercício, são eles que os conhecem melhor e devem estar sem dúvida no plano que devem ser incluídos, basicamente, neste processo. Para além disso, o fisioterapeuta, para além de todo o conhecimento que lhe é atribuído, ou seja, tem como objetivo a promoção da atividade física, bem como é capaz como eu disse, de incluir a família no processo. Através desta ação, o profissional de saúde acarreta um papel importante na prevenção e controle da obesidade. Para além disso, adquire os conceitos básicos, tanto a nível musculoesqueléticos e cardiorrespiratórios, que muitas das vezes estão relacionados com as patologias que a obesidade pode vir a provocar, assim como também juntamente com uma equipa interdisciplinar, vai atuar nesta prevenção da obesidade. Sabemos que várias são as patologias que a obesidade pode provocar, mas vamos referenciar principalmente uma musculoesquelética, a escoliose, que vos trouxemos hoje, que pode estar associada a crianças e jovens obesos, se bem que em alguns casos esta pode ser diagnosticada tardiamente, dado que uma escoliose não é sinal que tenha sintomatologia. O que faz com que este diagnóstico seja tardio. De modo a confirmar esta patologia, o melhor teste para indicar é o teste de Adams, sendo que também, essencialmente, deve estar junto um raio-x para confirmar de forma direta a patologia em si. Para além disso, a obesidade na pediatria está relacionada com a alteração do metabolismo ósseo, ao qual aumenta o risco de fratura. Durante o percurso da infância, é importante manter e promover esta massa óssea de modo a persistir ao longo da vida. Sabemos que a obesidade pediátrica atua sobre a acumulação normal de massa óssea, de modo a que o aumento de gordura corporal contribui negativamente para a obtenção desse pico de massa óssea. Para além disso, outras patologias podem estar relacionadas, sendo que crianças obesas apresentam déficit de equilíbrio, logo o treino de equilíbrio, como já foi mencionado anteriormente, deve estar incluído na intervenção. Para além disso, sabemos que uma criança gosta de ser motivada e entrando ali a partir dos 3 anos começa a ser mais social.
uma ideia para estar o treino com a UI pode ser integrada na intervenção, dado que, para além de promover a atividade física, o exercício, vai também, se for realizado em grupo, promover a socialização entre as crianças. Ou seja, vão estar um pouquinho de tempo, se for realizado em grupo, o pouco de tempo em que estejam a jogar o jogo da Wii umas com as outras, vão estar a rir, vão estar a conviver, vão estar a partilhar vão estar a partilhar vivências que vão ser essenciais para o crescimento e para o desenvolvimento de todas as crianças. Então agora passo a palavra à professora, se quer dizer mais alguma coisa. Então, a UIT surge aqui em fase de pandemia. Nós consideramos que é fundamental que o processo de socialização aconteça em loco, não é? Mas realmente, em tempos de pandemia, nunca as nossas crianças passaram tanto tempo em frente a um tablet ou a um computador e, portanto, realmente obriga-nos a todos a refletir de que forma é que as crianças estão-se a mexer e a movimentar. Em jeito de súmula, o que é importante, achamos nós, desta comunicação, é que o movimento deve ser iniciado o mais precocemente possível, que todas as estratégias, todos os exercícios terapêuticos, todas as competências que quisermos desenvolver são sempre adaptadas à fase de desenvolvimento em que a criança se encontra. Não interessa aqui saltar etapas, não interessa aqui fazer checklists, interessa aqui observar a criança e perceber que fase em que ela está, o que é esperado que aconteça e de que modo é que podemos promover, facilitar, catalisar até aquela resposta. Quando temos crianças obesas, temos que estar atentos a estas alterações musculoesqueléticas que elas possam desenvolver, e aí o fisioterapeuta assume um papel fundamental. Claro que há outras questões de fundo que também têm que ser consideradas, e é exatamente por isso que só faz sentido que o trabalho seja feito em conjunto, numa equipa interdisciplinar, em que as pessoas reconheçam o seu papel, reconheçam o papel do outro e que se foquem naquilo que é o desenvolvimento global da criança. Um bom fisioterapeuta é aquele que constrói o seu diagnóstico e o seu plano de intervenção baseado naquilo que a criança, o bebê e a criança lhe mostra e aquilo que a nossa avaliação nos diz. Por isso esperamos que este tenha sido um momento interessante de aprendizagem. Nós facultamos os nossos e-mails no final para qualquer dúvida e que tenha sido um momento em que vocês tenham sentido que vale a pena investir na pediatria. Obrigada a todos. Muito obrigada.